Muito bem, bem-vindo a mais um Papo Prudente. Hoje, com certeza, o nosso Papo Prudente está mais do que maravilhoso, pois nós vamos falar um pouco sobre um assunto que é muito importante na vida espiritual de todo crente. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer saber quais são as promessas e as bênçãos que Deus tem para você? Então, fique com a gente até o final. Tenho certeza que você vai aprender como encontrar as respostas para essas perguntas. Muito prazer, eu sou o irmão Fábio Guedes, você está no canal Família Batista Prudente e se você ainda não é inscrito, então aproveita agora, vai lá, se inscreve, ativa as notificações lá no sininho, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos, parentes, seja aí um missionário virtual. Recentemente eu postei nas redes sociais um pequeno vídeo perguntando a respeito de quanto tempo você passa com Deus no seu dia a dia. Vamos dar uma olhada? Meu querido, põe o vídeo aí pra gente ver. Quanto tempo você passa com Deus no seu dia a dia? Bom, a intenção foi exatamente esta: fazer com que as pessoas olhassem o quão rápido foi um vídeo que questiona o tempo que passa com Deus. Quando nós falamos de passar tempo com Deus, a primeira coisa que vem à nossa lembrança é meditação. E nós vemos que há muita gente que tem muita dificuldade para entender, na verdade, o que é meditação. É assim, meditar não é simplesmente ler, mas exige leitura. Quando se trata de leitura particular, nós vamos encontrar 7 tipos de leitura. No entanto, no que se diz respeito à Bíblia, nós vamos reduzir esses 7 tipos para 3 tipos, para ficar mais fácil para a gente poder compreender. Então vamos lá. Primeiro tipo é a leitura normal. O que seria uma leitura normal, irmão Fábio Guedes? A leitura normal é aquela que você faz sem ter a preocupação de prestar atenção nos detalhes. Quando se trata da Bíblia, para a gente poder ter um pouco melhor de aproveitamento nessa leitura normal, eu aconselharia, que a pessoa fizesse aí uma leitura sistemática, ou seja, do começo ao fim. Você vai ler um livro, então pega o livro logo no começo e lê ele até o final. Eu quero ler o livro de Provérbios, então começa o capítulo 1, vai até o capítulo 31. Para a leitura da Bíblia, existe até alguns tipos de sistema, modelos de leitura, que a pessoa pode fazer a leitura da Bíblia em 1 ano ou até em 2 anos. Então, este é o tipo de leitura normal. Segundo tipo, leitura de estudo. Nesse tipo de leitura, a pessoa precisa de um pouco mais de tempo para se dedicar a essa leitura. Além de também precisar de algumas ferramentas básicas, como por exemplo um dicionário, uma concordância, uma enciclopédia, um atlas. Por quê? Porque a pessoa vai estudar um assunto, vai estudar um tema, vai estudar uma região, uma cidade onde o personagem nasceu, onde viveu, como é que era na época o clima político, social, das pessoas, como é que era o tipo de vestimenta, comida. Então tudo isso a pessoa vai precisar poder aí compreender, tendo essas ferramentas para poder auxiliar aí, inclusive até alguns comentários bíblicos seria muito interessante. Algumas pessoas querem se aprofundar mais, então chegam até aí a utilizar do hebraico e do grego também para poder compreender melhor. Nesse caso de leitura, a leitura de estudo, não se faz necessário, vamos dizer assim, que a pessoa leia a Bíblia de capa a capa. Geralmente ela vai estudar um personagem, aquele personagem está no meio de um determinado livro, por exemplo. Terceiro tipo de leitura, vamos lá. Terceiro tipo de leitura é exatamente o que nós vamos falar hoje, que é a leitura de meditação.
longe de ser um bicho de 7 cabeças, como muita gente pensa, ela é a mais proveitosa para a vida espiritual do crente. E o mais interessante, ela é muito mais simples do que você imagina. Neste tipo de leitura, o máximo que você vai precisar é de um dicionário, pois talvez você pode encontrar ali no meio de um versículo, de uma passagem, uma palavra que você não compreende ou não entende, você quer saber melhor ali o sentido daquela palavra, aí você vai, de repente, até no seu telefone, aí você pode buscar pela internet o significado de uma palavra, e é muito rápido, é muito fácil. Muito bem. Há uma enorme vantagem nesse tipo de leitura. E qual é a vantagem, irmão Fábio? A vantagem em relação aos outros dois tipos de leitura é que você pode, como é que eu posso dizer, exercitar a meditação durante o dia inteiro. Bom, primeiro é preciso a gente compreender o que é meditação. Não, essa não é a meditação bíblica. O objetivo da meditação oriental é fazer com que a pessoa esvazie a mente. Já a meditação bíblica é para encher a mente do cristão, fazer saturar, completar, encher mesmo, fazer transbordar de conhecimento da palavra de Deus. A palavra meditação na Bíblia, ela vem da raiz do hebraico, que quer dizer ruminar. Ruminar é o processo digestivo de alguns animais onde a mesma massa de alimento ela se processa várias vezes para o animal poder ter um melhor aproveitamento na sua nutrição. É exatamente esse o objetivo da meditação bíblica, reprocessar várias vezes a mesma massa do alimento da palavra de Deus, a fim de aproveitar melhor tudo aquilo ou todos os nutrientes que a palavra de Deus pode nos oferecer. Segundo o pastor David Hatcher, PhD em Linguística e Educação, em seu livro Um com Deus, ele nos explica que há 5 passos para a meditação bíblica. Vamos dar uma olhada. Muito bem. Então, 5 passos da meditação. Primeiro passo, entender o texto. É muito importante a gente ler o texto e poder entender onde entra aquilo que eu falei aquela hora, que é interessante você ter pelo menos um dicionário. Às vezes tem uma palavra ou outra que você não entende, ou você não compreende, então às vezes o máximo que você vai precisar aí é de um dicionário. Se você não tem um dicionário, você pode pesquisar no seu telefone mesmo na internet o significado da palavra e você vai encontrar muito facilmente. Então, primeiro passo é entender o texto. Segundo passo, memorizar o texto. Uma coisa muito importante que eu citei agora há pouco a respeito desse método de leitura que é a meditação é que não há necessidade de você ler um texto enorme, um capítulo inteiro ou um livro inteiro num dia só. Não, um versículo, a frase fechou ali, deu um entendimento, fechou a frase, aquilo deu sentido, você já pode terminar ali o momento da sua leitura e memorizar o texto que você leu. Então, muitas vezes você vai fazer a sua meditação e vai ficar decorando aquele versículo, vai ficar lembrando aquele versículo o dia inteiro. Terceiro passo. O terceiro passo é descobrir a lição. Essa é uma parte muito importante dos 5 passos, porque não basta apenas você ler e memorizar. O importante dos 5 passos da meditação é você tirar uma lição para você. Tirar uma lição daquele texto, aquilo que te ensinou, tanto para o seu dia a dia, o seu comportamento, suas atitudes, o seu meio familiar, o convívio social e inclusive doutrina da igreja. Você descobrindo a lição, você vai poder compreender e entender as doutrinas de Cristo, os atributos de Deus, como deve ser o comportamento do homem, o comportamento do marido com a esposa e vice-versa, os filhos.
Então, terceiro passo, descobrir a lição. Vamos para o quarto passo. Quarto passo, olha aí que legal, fazer uma decisão. Então, você entendeu o texto, depois você memorizou o texto e depois você tirou uma lição. Você viu aquilo que pode ser útil para a sua vida, você aprendeu com aquele texto, então agora o quarto passo é fazer uma decisão. Olha, eu aprendi tal coisa assim, 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 então eu decido que eu vou ser mais assim, ou eu vou meditar mais, eu vou me dedicar mais. Então, quarto passo, fazer uma decisão. E quinto e último passo, compartilhar a decisão. Dentro desse compartilhar a decisão, você vai compartilhar de duas formas. A primeira forma é compartilhar a decisão que você tomou com Deus. Meditação é isso. Você vai estar lembrando daquele texto que você leu e ao mesmo tempo você vai estar em espírito de oração. E quando você compartilha a sua decisão com Deus, que é a primeira pessoa a ser compartilhada, pode ter certeza que você vai não só comunicar essa decisão que você tomou em relação à lição que você teve com Deus, mas Deus vai usar aquilo para nutrir a sua vida espiritual e você vai crescer espiritualmente. E o segundo ponto do quinto passo é compartilhar com amigos e parentes. É muito importante na vida de todo cristão não só dar testemunho de comportamento, mas também de pregar, até porque isso faz parte de uma ordenança que Cristo deixou para a sua igreja, e de pregar o evangelho a toda criatura. Então, quando você compartilha com um colega de trabalho, com um amigo da escola, com um familiar, com os amigos da vida social, na sua rede social, por exemplo, no seu WhatsApp, você está compartilhando da palavra de Deus, você está pregando a palavra de Deus. E se você tem aquela pessoa que está ali sempre no seu dia a dia, aquele colegão de trabalho, ou aquele parente que está sempre perto, é muito bom você compartilhar as suas decisões e também o texto que você leu. Isso vai ajudar muito o seu crescimento espiritual e vai influenciar outras pessoas a também crescer espiritualmente. Então, recapitulando, vamos voltar aí um pouquinho. Então, primeiro passo é entender o texto. Primeiro passo é entender o texto. Segundo passo, memorizar o texto. Terceiro passo, descobrir a lição. Quarto passo, fazer uma decisão. E quinto passo, o que é? Compartilhar a decisão. Bom, dentro da Bíblia, né, como eu citei, a Bíblia ela tem 66 livros, né, entre o Velho e o Novo Testamento. O que eu aconselho para muitos irmãos que me procuram é fazer uma leitura, uma meditação usando ou o livro de Provérbios ou então as cartas do Novo Testamento. Então, o livro de Provérbios ele tem 31 capítulos. As cartas do Novo Testamento, elas compreendem desde Romanos capítulo 1 até o capítulo 3 de Apocalipse. Provérbios é maravilhoso. Fala sobre o nosso dia a dia, fala sobre comportamento, fala sobre vida social, fala sobre doutrina. E para quem tem filhos, então, é maravilhoso, tá? Então, eu separei aqui exemplos de provérbios e também exemplo das cartas do Novo Testamento. Tá? Mais precisamente, nós vamos ver aí usando Romanos. Tá? Então, vamos para o primeiro exemplo, que é provérbios. Vamos lá. Suponhamos que você começou a fazer a sua meditação e você começou lá no capítulo 1, versículo 1 de Provérbios. No 7º dia você chegou aqui no versículo 7, e então você vai meditar. Suponhamos que acabamos de levantar, né? Você acordou agora, está tomando seu café, aproveita, abre sua Bíblia, fez a sua oração, pediu orientação para Deus te dar sabedoria e
Tá aí. Versículo 7, capítulo 1 de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Nós vemos aqui que aqui não há nenhuma palavra difícil, nenhuma palavra estranha, difícil de compreender, de entender. O temor, todos nós cristãos já sabemos o que é o temor do Senhor e sabemos o que é conhecimento, sabemos o que é um louco, sabemos o que é desprezar, o que é instrução, o que é sabedoria. Então, esse versículo, ele fechou a frase, ele terminou aqui no ponto final, deu sentido à frase, não há por que você ler mais um versículo, a não ser que você queira. Mas a minha dica, a minha orientação é que você feche o sentido da frase. O versículo 7 fechou? Pronto. Copia o versículo, marca no papelzinho, põe lá na parede do lado do seu espelho, põe lá no painel do seu carro, põe no telefone, ou digita, manda lá pelo seu Facebook, Instagram, WhatsApp, sei lá, manda para alguém e aquilo você vai lembrar desse versículo o dia inteiro. Depois você vai seguir os passos da meditação. É um versículo fácil, pequeno, dá para memorizar. E depois você vai tirar a lição. O que você aprende? Eu aprendi que para eu poder ter conhecimento, a primeira coisa que eu preciso ter é temor a Deus. Simples, muito fácil. Então vou tirar uma decisão dessa lição que eu aprendi. Qual é a decisão? Vou ser mais temente a Deus. Vou me dedicar mais a Deus, vou me dedicar mais à leitura da palavra de Deus, no louvor, na pregação, no testemunho para com meus amigos e meus parentes. E depois, o quinto passo, é claro, compartilha com Deus. Senhor, dá-me forças, ajuda-me a temer mais a Ti, ajuda-me a conhecer mais a Tua palavra e compartilha com seus amigos e parentes. Outro exemplo, ainda Provérbios, seguindo a sequência. Presta bem atenção. Lemos o versículo 8, lemos o versículo 7 no dia 7. Né? No 8º dia, filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixe o ensinamento de tua mãe. Vamos dar uma pausa? Nota que há uma vírgula aqui. Mas essa frase do versículo 8 já deu sentido. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. Nós já temos uma lição aqui. Nossa, que lição que eu tenho aqui? Que eu tenho que ouvir as instruções do meu pai. Que eu não posso deixar os ensinamentos da minha mãe. Você já vai tirar uma lição, você já vai fazer uma decisão e já vai poder compartilhar. Para você que tem filho, também vai poder compartilhar com seu filho. Para você que é filho, você vai poder compartilhar isso com seu pai. Olha, pai, a Bíblia diz que eu tenho que ouvir mais a sua instrução. Já deu sentido. No entanto, vamos para o 9º dia. No 9º dia tem o versículo 9. Porque serão como diadema gracioso à tua cabeça e colares ao teu pescoço. Se a gente pegar só o versículo 9... nós vamos ver que ele não tem um sentido, não dá sentido. Porque o versículo 9, ele está explicando algo que está antes dele, que está explicando algo do versículo 8. Então, o que você faz no 9º dia? Você relê o versículo que você leu no dia anterior, para poder compreender o versículo seguinte. Então, você vai compreender ao todo o texto e vai acabar reforçando aquilo que você leu ontem, aquilo que você meditou ontem, você vai reforçar hoje. Mais um exemplo. Romanos, agora cartas do Novo Testamento. Então, suponhamos que hoje, primeiro dia da nossa meditação, vamos começar lá em Romanos 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ponto final. Que fosse uma vírgula. O versículo 1 já dá sentido.
ele já dá um ensinamento, ele já dá uma instrução. Que instrução que esse versículo, que nós podemos tirar desse versículo 1 do capítulo 1 de Romanos? Nós vemos que Paulo, ele era o quê? Servo de Jesus Cristo. E o que aconteceu com ele? Ele foi chamado para apóstolo. E depois, separado para o Evangelho de Deus. E o que eu posso aprender com isso? Qual é a lição que eu posso tirar? Bom, Paulo está falando que ele é servo de Jesus Cristo. Então, assim como Paulo, nós também somos feitos servos de Jesus Cristo. Chamado para apóstolo. No caso da posição, ou vamos dizer assim, do posto de apóstolo, no tempo de Paulo e no tempo dos apóstolos, né? Nós vemos que hoje já não tem mais, hoje já não existe mais apóstolo. Mas se formos ao significado da palavra apóstolo, também um dos significados é desbravador. Nós também podemos ser chamados para ser desbravadores. Não para exercer a função de apóstolo na igreja, mas para ser um desbravador no nosso trabalho. Até agora ninguém falou de Jesus Cristo aqui na empresa. Você é o primeiro a falar de Jesus Cristo aqui, o seu patrão pode virar para você. Nossa, nunca, aqui já passou outros crentes, mas nunca ninguém falou de Jesus. Nunca ninguém cantou um louvor aqui. E olha que a pessoa falava que era crente. Então você pode ser um desbravador. E separado para o Evangelho. Por que separado para o Evangelho? Uma das ordenanças de Jesus Cristo é ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Então todos os crentes são separados para o Evangelho. O crente que não fala do Evangelho para outro crente, alguma coisa tem, algum problema tem. Eu sou vergonhoso, eu falo. Você é vergonhoso? Manda pelo WhatsApp, escreve um versículo, manda uma mensagem, manda um convite para ir para a igreja, pronto, você já fez o trabalho de evangelizar a pessoa. Então, o que eu aprendo? Eu aprendo que Paulo era servo de Jesus Cristo. Nós somos comprados pela morte de Jesus Cristo, foi pago um alto preço. Nós fomos feitos servos de Jesus. Então, qual é a decisão que eu tomo? A decisão é que eu serei um servo leal e fiel a Deus. Pronto, você tomou a decisão? Compartilhe essa decisão com Deus. Então, primeiro exemplo aí das cartas no Novo Testamento. Segundo exemplo, ainda Romanos, dando continuidade ao texto. Versículo 2. O qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras. Então vamos lá. Vamos parar aqui na vírgula. Este versículo por si só, ele dá sentido? Aqui a frase, ela dá um sentido? Sim e não. Por que sim e não? É o mesmo caso lá daquele exemplo que nós vimos agora há pouco de Provérbios. É necessário a gente reler o versículo 1. Então vamos lá, vamos reler o versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aí continua, versículo 2. O qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. O qual quem? Deus. Foi Deus que prometeu. Por meio de quem? Por meio de seus profetas. A gente pegar os livros proféticos do Velho Testamento, para você que quer fazer uma leitura normal, então você vai ler lá os livros históricos do Velho Testamento, você vai ler os livros proféticos do Velho Testamento, você vai ler os evangelhos do Novo Testamento e também vai poder ler aí a partir do capítulo 4 de Apocalipse. Para esse tipo de leitura, esses livros são ideais, porque você vai ter uma abrangência geral da história, dos fatos, das pessoas, sabe? Então vai ser muito bom. Mas, a nível de meditação, para crescimento espiritual, esse sistema que eu estou passando para você, você vai crescer muito espiritualmente, para ter certeza. Então, continuando. O que eu entendo? Eu entendi o versículo? Entendi. Eu memorizei? Memorizei. Memorizei o quê? Que
Deus prometeu que mandaria seu filho por meio dos seus profetas. E aonde que está escrito isso? Nas Santas Escrituras. Você compreendeu? Entendeu? Qual é a lição? A lição que eu tiro é que eu posso confiar nas promessas de Deus. Que aquilo que Deus promete, Ele cumpre. E mais outra lição que eu posso tirar, que as Santas Escrituras, que a Bíblia, ela é fiel naquilo que ela traz para cada um de nós. Tá? Então, fechando, continuando aí a vírgula, no terceiro dia, então vamos lá, versículo 3, capítulo 1 de Romanos ainda. Estamos aí fazendo a nossa meditação, seguindo uma sequência sistemática para crescimento espiritual. Romanos capítulo 1, versículo 3. Acerca de seu filho, ainda continua falando de Jesus Cristo que veio, foi prometido pelos profetas nas Santas Escrituras. Você lembrou da meditação de ontem. Então, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Só o versículo 3, nós vemos que a gente não vai compreender, ele não dá sentido, a frase não dá sentido. Então vamos para o versículo 4 para complementar o versículo 3. Declarado Filho de Deus, em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esses dois versículos estão compreendendo a respeito da promessa que Deus já havia feito, dos dois versículos que eu já vim meditando nos 2 dias anteriores. Eu estou lembrando disso. Olha, Deus prometeu que mandaria por meio de seus profetas. Está escrito lá nas Santas Escrituras acerca de Jesus. Ele nasceu, era descendente de Davi e foi declarado Filho de Deus em poder. Ou seja, então Cristo, ele era poderoso, segundo o Espírito de santificação, santo, e ressuscitou dos mortos, que é a nossa vitória. E podemos ver que Ele é o nosso Senhor. Então, eu posso afirmar, a lição que eu tenho hoje, estou dando um exemplo para vocês, é que eu posso crer em Cristo porque Ele era poderoso e ainda é poderoso porque Ele ressuscitou dos mortos. E eu posso ter Ele, sim, como meu Senhor. Então, qual é a decisão que eu posso tomar? Que eu vou servir a Cristo fielmente como meu Senhor. O senhorio da minha vida é Cristo. Pronto. Compartilhe isso com Deus, compartilhe isso com seu amigo, com seu colega. Olha, seu colega não tem Cristo, olha, Jesus veio em carne, Ele viveu aqui na terra, foi tentado, venceu, morreu, ressuscitou e hoje está vivo. E pode salvar a sua vida. Pronto. Você compartilhou o texto que você meditou nesse dia e também, ao mesmo tempo, pegou o Evangelho. Muito bem. Então, só para a gente recapitular aqui rapidinho, só para a gente poder compreender mais uma vez os 5 passos da meditação. O primeiro passo é entender o texto. O segundo passo é memorizar o texto. O terceiro passo é descobrir a lição. Quarto passo, fazer uma decisão. E quinto passo, compartilhar a decisão. Compartilhe com Deus e compartilhe também com seus amigos e parentes. Amém? Você lembra das 3 perguntinhas que foram feitas no começo? Não? Então vamos voltar um pouquinho lá. Volta o VT. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer saber quais são as promessas e as bênçãos que Deus tem para você? Irmão, como é que você vai saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Como é que você vai ser cheio do Espírito Santo? Como é que você vai conhecer quais são as bênçãos e as promessas que Deus tem para você se você não lê a sua Bíblia? Olha, quando a gente fala a respeito de ler a Bíblia, vem logo assim algumas desculpas, algumas alegações para não se ler a Bíblia, né? E eu vou citar aqui as 3 principais. A primeira, tempo.
Ah, irmão Fábio, você não imagina o quanto que a minha vida é corrida. Puxa, é tanta coisa para fazer, é os filhos para levar para a escola, é o trabalho, é a esposa, é o cachorro, é o gato, é o passarinho, é o peixe, é isso, é aquilo. E a minha cabeça, quando chega no final do dia, já tá cheia de coisas, eu nem lembro de nada. Tenho que cuidar da casa, é da roupa das crianças, quanta coisa que tem que fazer. E quando eu lembro, eu já tô na cama. Às vezes eu leio, e quando lê. Então vamos lá, vamos ver o que a Bíblia diz. Vai lá, Mateus 6,33, dá só uma olhada aqui, está escrito lá, Mateus 6,33. Olha só, Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está falando a respeito dos cuidados do dia a dia. Então ele fala, todas essas coisas, todas essas preocupações, as suas coisas que você tem que fazer serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. Olha, se você não tem tempo, é porque Deus não é prioridade para você. Se você não tem tempo para Deus, então Deus não é prioridade para a sua vida. Você tem hora para entrar no trabalho, você tem hora para entrar na escola, você tem hora para entrar no cinema, até para ver uma novela ou futebol você tem hora. Você, já está na hora da minha novela, vai começar o futebol, quieto crianças, deixa eu aqui assistir o futebol, né? E você fica naquela, né? Bom, se você não tem tempo para Deus, então é porque Deus não é prioridade na sua vida. Essa é a verdade. Porque você tem tempo para tudo. Você tem hora para tudo. Hora para ir para o trabalho. Você tem que picar lá o relógio. Você tem hora para entrar. Você tem hora para a escola. Você tem hora para fazer comida para os seus filhos. O seu cachorro, você tem hora ali para dar a ração para ele. Então, se você coloca todas essas coisas como prioridade e deixa Deus por último, Deus não é prioridade na sua vida. Tá? Essa é a verdade. Infelizmente, essa é a verdade. Então, você tem tempo até para tudo, até para ir para o futebol, para assistir um filme, para ir no cinema, mas para Deus você não tem tempo. Você tem responsabilidades e afazeres, isso pode ter certeza, todo mundo tem, né? Mas você precisa ter Deus como prioridade. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Busque. Quem é que não tem responsabilidades? Quem é que não tem afazeres? Todo mundo tem. Mas coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Coloque... Quem é que não tem responsabilidades? Quem é que não tem afazeres? Quem é que não tem projetos e coisas para fazer no seu dia a dia? Todo mundo. Irmão Fábio, você não imagina quantas responsabilidades e afazeres que eu tenho. E os meus projetos, irmão Fábio. Isso é verdade, né? Para tudo você dá um tempo, menos para Deus. Olha, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, meu irmão. Busque a Deus antes de sair de casa. Pela manhã, logo cedinho. Não deixa para acordar em cima da hora. Levante 5 minutos mais cedo, se prepare, pegue sua Bíblia e vai lá, medita na palavra de Deus. Te garanto que depois de você colocar em prática aqueles exemplos que nós citamos agora, rapaz, a sua vida espiritual vai ser outra. Você vai começar a conhecer, vai começar a compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você vai ser cheio de espiritual. Você vai conhecer e vai saber quais são as bênçãos e as promessas de Deus para você. Olha, e digo mais. Partindo desse princípio aqui que Jesus diz aqui em Mateus 6,33, para você que deixa para ler a sua Bíblia à noite, você está deixando Deus por último. Segunda desculpa, segunda alegação, vamos lá.
Ah, irmão Fábio, eu não entendo. A Bíblia é muito complicada, a linguagem da Bíblia é muito complicada. Muito bem, então vamos ver. Vamos lá, 2 Timóteo. Vamos lá, 2 Timóteo, vamos ver o que está escrito lá. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Ou seja, não tem uma pessoa que não possa entender ou que não consiga entender a Bíblia. Nós podemos usar aí outra passagem também. Vamos lá, Provérbios capítulo 2. Vamos lá, Provérbios 2, vamos ver o que nós temos lá. Provérbios 2. Provérbios 2, versículos do 1 ao 6. Olha só o que está escrito aqui. Provérbios 2, do 1 ao 6. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a sua voz, e se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. A Bíblia é a palavra de Deus, meu querido. Então, se você buscar, mesmo diligentemente, buscar, pedir para Deus: Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento, eu quero compreender, sabe? A Bíblia é proveitosa e é simples até para aqueles que são menos estudados. Então não é desculpa falar que a Bíblia é difícil de entender. Terceira desculpa: oração. O quê? Oração, irmão Fábio? Exatamente. Oração. Como assim? Tem muitos irmãos que falam assim, eu não leio a Bíblia, mas eu sou uma pessoa de oração. Eu oro todos os dias. Eu não esqueço de orar. Poxa, eu estou ali sempre orando. Então vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso? Vamos lá. Provérbios, mais uma vez. Provérbios 28, versículo 9. Abre lá a sua Bíblia, acompanha comigo. Provérbios 28, versículo 9. Olha só o que está escrito ali. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. A oração é abominável de todo aquele que desvia os ouvidos de ouvir a palavra de Deus. Irmão Fábio, mas aí está falando de ouvir uma pregação. Não. A palavra de Deus. Ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, é quando você lê. Deus vai falar com você por meio das Escrituras, meu irmão. Então, olha, começa hoje meditando nesse versículo, Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Faça o exercício, medita nele. Começa a crescer na palavra de Deus e passa a fazer esse exercício todos os dias. Faz esse esforcinho logo pela manhã, busca ali primeiro o reino de Deus. As outras coisas, deixa para depois. Você vai ver como você vai começar a crescer na sua vida espiritual. Você vai conhecer melhor sobre as promessas e as bênçãos de Deus para você e até mesmo vai saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Amém, meu querido? Forte abraço, que Deus abençoe.